Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal A Natureza Me Encanta. Vamos falar dessa linda planta, né? Em formato de coração, e esse aqui tá bem grandão. Vamos falar do Caladium, essa planta maravilhosa, né? Vamos falar de algumas dicas de cultivo e principalmente explicar para você o que é o período de dormência e por que essa planta passa por esse momento. E o caládio, ele é uma planta, né? Ele é herbáceo, né? Que o caule aqui é macio, né? Aqui a haste das folhas é bem macio. E aqui o formato da folha, né? O formato de coração. E os desenhos aqui vai variar, né? De cada planta, né? Tem essas nervuras, ó. Essas marcações aqui na folha. São super delicadas, né? Tem esse outro aqui também, ó. Esse aqui já é uma coloração, né? Tom de verde com branco. Então varia. E essa planta ela pode ser cultivada, né, à meia sombra, a sol pleno. Isso vai de acordo. Se você cultiva ela, por exemplo, à beira de um lago, que tem, assim, que pega várias horas de sol por dia, né? Ou, por exemplo, num canteiro, né, que pega sol pela manhã, ou às vezes sol pela tarde, então ela vai se adaptando. Agora, se é uma planta que está acostumada a ficar só na sombra, se levar ela para o sol, ela vai sentir, né? Essa aqui está cultivada aqui no lado de fora, junto com as outras plantas aqui em um lugar mais alto, né? Então ela recebe o sol da manhã e mais à tardinha ela vem a sombra, né? Então ela está num local com claridade. E o solo aqui, ó, um solo rico em matéria orgânica, né? Tem até uns pedaços de carvão aqui. Normalmente eu coloco a terra que eu tiro aqui do jardim mesmo, aqui no sítio, e misturo com um pouco de esterco bovino. Pode também colocar uma porcentagem de areia, né? E o carvão ele serve para deixar a terra fofinha, airada, né? Misturar o carvão à terra faz a terra ficar leve, né? Não compactar com facilidade, né? Então, o caládio, ele é uma planta que passa por um período de dormência, né? Onde a planta cai as folhas e fica assim, né? A impressão que dá é que a planta morreu. Só se acontecer alguma coisa mesmo, de algum fungo, coisa assim, para a planta morrer, mas normalmente ela vai passando por esse período de dormência, ó. Aqui eu tenho esses 4 vasos, né, de caládio. Esse aqui ainda tá com folhas, ó, mas esses outros aqui já caíram as folhas, ó. Esse aqui só tem uma folha de resto, ó. As outras já caíram e fica assim, passa esse período. Agora nós estamos no período do outono, aproximando, né, do inverno, e eles ficam assim. A planta na verdade não morre, né? Ela passa por um período de dormência que é ficar só com tubérculo, né? Que são essas batatinhas ou inhaminhos, né? Parece mais um inhaminho. E eles ficam escondidos debaixo da terra. Eu já tirei esses aqui para poder mostrar para vocês que eles estão aqui debaixo da terra. Ó. E aí é um momento ideal, né, para fazer um replantio, né? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só que gracinha. Tá vendo? Ele tá no período de dormência e essa partezinha branquinha aqui, ó, já é uma nova mudinha que tá nascendo aqui do lado, ó. Desse inhaminho. Tem 2 mudinhas, uma desse lado e a do outro. Como eu mexi, pode ter quebrado a pontinha. Aí ela vai começar de novo, né? Se desenvolver. O solo pode deixar secar entre as regas. Não precisa deixar o solo encharcado para não apodrecer as raízes, né?
Como eu falei, você pode plantar no vaso, né? Composição com outras plantas. Pode plantar sozinho, né? Só o caládio. Tá um pouco difícil aqui que eu tô mexendo com a mão só. Mas a terra tá úmida. Ó, tem outra aqui, ó. Esse aqui tá com brotinho, eu não vou nem mexer mais, porque senão vai danificá-lo ali. Aqui embaixo, esse branquinho aqui, outra pontinha, ó. Ó, tem mais inhaminhos aqui, ó. Eu tô mexendo justamente para mostrar para vocês, porque às vezes a gente só fala, né? E é bom mostrar, porque ele fica escondido aqui debaixo da terra. Olha, as raízes ali, ó. Então já é um novo brotinho que tá vindo. Então conforme passar do tempo, até ele chegar aqui no topo do vaso, né? O período aí do inverno já vai ter passado. E aí começam os novos brotos, né? E você descobre que essa planta não morreu, que ela estava só passando por esse período então de dormência. E aí, essas batatinhas aqui, você pode aproveitar esse momento, né? Para replantar ele. Por exemplo, aqui eu tenho essas 3 batatinhas. Aí você poderia fazer 3 novas mudas, plantar em 3 vasilhas diferentes, né? Para formar mudinhas. Porque ela ainda vai começar, a brotar, né? E olha só. Esses brotinhos novos que estão aqui do lado, esses são bebezinhos, né? Bem delicadinhos ainda. Conforme eles forem crescendo, você pode destacar aqui também, ó, e replantar, porque eles já têm pequenas raízes, ó. Esses pequenininhos aqui do lado. Olha só. Então, esse tubérculo, né? Essa raiz aqui que fica debaixo da terra. É um tipo de tubérculo, mas comumente a gente chama de inhaminho, de batatinha, né? A raiz é então do caládio, né? De onde desenvolve as mudinhas, né? Ou de onde vem a brotação. E é comum dessa planta passar por esse período, né? Algumas plantas têm esse período de dormência. E após passar o período de dormência, ela vai começar a brotar de novo. Por isso que a gente tem que estar sempre observando as nossas plantas. Algumas entram em dormência mais cedo, né? Essa daqui ainda tá com bastante folhas, né? Tem até brotinhos novos nascendo aqui. Então acredito que ela ainda vai demorar, né? Ou até pode ficar assim. Isso varia de cada planta, né? Cada planta vai ter seu sistema, ainda que sejam todos caládio. Aí aqui, ele tá bem fundo ali, eu não vou mexer muito. Eu vou plantar novamente aqui, porque eu não vou fazer mudas, mas eu queria que vocês vissem como que elas se formam aqui, né? Como que ela fica debaixo da terra aqui, escondidinha. Eu vou colocar ela novamente aqui, de uma forma que ela venha brotar novamente, para que não prejudique aí a brotação dessa planta. Vou preencher aqui com terra, né, bem leve, ó, para não prejudicar. Vou acomodar elas aqui na posição certa, né, que é com o broto nascendo para cima, né. Vou esconder as raízes aqui novamente. E daqui alguns meses, né, 1 ou 2 meses, conforme ela for adormecendo, né, for acordando, né, o broto vai começar a aparecer aqui. Porque essas plantas passam por esse momento mesmo. Muitas pessoas vão achar que a planta morreu, né? Vão até jogar talvez o substrato fora com os inhaminhos e tudo, né? Nem vai perceber que jogou fora aí a sua planta, né? Por ela estar escondida, né? Debaixo da terra. Mas é só ter paciência mesmo. O cultivo tem dessas coisas. Tem plantas, né? Que ficam
desse jeito mesmo, mas a gente vai cultivando e vai aprendendo, né? Sobre cada planta, a maneira como lidar com elas. Assim como tem plantas que requer que a gente faça poda, né? Às vezes a gente tem que mudar elas de vaso, porque entulcerou muito. E aí essa planta aqui é uma das que passa por esse período de dormência. E que quando você olha assim, ó, o vaso tá puro, né? Você pensa, a planta desapareceu, mas veja só. Como eu já tenho o costume de cultivar o caládio, já vi que ele fica assim, eu não fico, né, preocupada, porque eu sei que quando chegar o determinado período, ficou uma para trás aqui. Ficou unha minha para trás. Vamos esconder ele aqui na terra. Aí, como eu já sei que essas plantas passam por esse período, eu já fico tranquila, né? Eu deixo o vaso quietinho, só rego quando eu vejo que está seco, né? Porque eu sei que aqui debaixo esse tubérculo está se desenvolvendo, né? Ele está ali e novos brotinhos estão nascendo. E conforme chegar a hora vai estar, né, pontando aqui em cima e vai estar enchendo o vaso de novo, né? Vai estar entulcerando, né? E ficando bonito assim novamente. E o caládio, ele sempre vai caindo as folhas aqui, ó. E a gente pode cortar, né? Aqui assim, essa aqui tá ficando velha. Vai ficando amarelada, né? Você pode vir aqui e cortar com alicate, né? Que é mais fácil. E aqui eu fiz esse tutor, ó. Tem até uns aqui que eu tirei que tava aqui nesses vasos. Eu peguei um ferro comum e só moldei ele numa garrafa PET ou numa garrafa que você tiver aí mais resistente. Moldei ele assim para colocar aqui, né? Aqui no vaso para que a gente possa acomodar as folhas, né? Aí você mede a altura do vaso para você cortar o tamanho do pé desse tutor aqui. E aí fica assim, ó. Aí você controla aqui as folhas para elas não caírem. E aí conforme você colocar o tamanho aqui, cortar o tamanho da base do seu tutor, porque de acordo com o vaso, nesse vaso mais profundo, então o tutor tem que ter essa profundidade aqui maior. E aí você regula, se você quer ele mais baixo, né, conforme o tamanho das folhas, porque esse caládio aqui, vocês podem ver, ele tá com as folhinhas assim, o caule aqui tá menorzinho. Já esse aqui, olha o tamanho do caule. Eu tenho um outro ali, que o caule dele deve estar com 60 centímetros ou mais, então eu tive que fazer um tutor maior. As folhas são bem compridas e o coração, né, o formato do coração que também é bem grandão. Eu não coloquei ele aqui porque o vaso é enorme e deixei esses menorzinhos aqui mesmo pra gente estar observando. Então aí você controla aqui, ó, como deixar as folhas aqui dentro, né, pra elas não ficarem caindo, né. Fica mais juntinho assim, dá esse charme, fica mais bonito. É claro que se você tiver plantado aí num canteiro, em volta da sua casa, ou no meio do jardim mesmo, ou na beira de um lago, né, de uma cascata, entre as pedras, porque essa planta é ideal para lugares assim. Né, perto de uma cascata, assim, das pedras, ela ama esse lugar. Então ela vai passar pelo período de dormência, as folhas vão ficar caidinhas, né? Porque essa planta gosta de lugares assim, perto da água também, elas adoram. Eu já vi cultivado assim na beira de cascata, né? De lugares mais frescos, né? Sombreados, por exemplo, debaixo de outras plantas maiores. Elas amam um lugar assim, um lugar fresquinho, né? Úmido e também um lugar assim, tá quente, né? Para elas poderem ficar bonitas, porque elas gostam de claridade. Quando elas ficam num local assim, que elas precisam se voltar para um lado por causa da claridade, elas ficam todas pendentes para um lado, né? Aí normalmente é bom a gente estar virando para ela poder se acomodar direitinho. Então, nós falamos aqui do período de dormência, né? Do caládio, que é algo natural, como eu falei, né? Já falei algumas vezes. Então, não se preocupe se a sua planta estiver nesse estado, né?
Se tiver sumido a sua planta do vaso, ela tá escondida aí. É normal. Eu vou ver se eu encontro o outro daqui, já que eu estou mexendo, né, aqui com as plantas. Porque a gente precisa continuar cuidando, né? Você precisa continuar regando a sua planta, porque ela tá aqui embaixo. Então não esqueça seu vaso abandonado, não jogue fora, porque seu caládio tá aqui, ele tá escondido. Olha, eu não precisei cavar muito para identificar que ele tá aqui, ó. Ó, eu não vou mexer mais para não danificar esse brotinho que tá ali. Já tem um tempo que esse vaso tá escondido, né? Ele tá sem folhas. Mas como eu falei que eu já sei que é assim, eu não me preocupei. Então, tá ali o brotinho do caládio se desenvolvendo, né? E o que eu vou fazer é continuar regando, né, espaçadamente. Eu reguei recentemente, então como vocês podem ver, a terra tá fresquinha, tá úmida, ideal para eles se desenvolverem. E aqui onde eles ficam, ó, vou mostrar ali, eles ficam ali em cima daquela mesinha. E ali tá pegando sol da manhã. Eles recebem um sol da manhã e a tardezinha já fica mais sombreado, né? Então eles recebem claridade durante todo o dia. E eu faço a rega em dias quentes. Eu faço a rega todos os dias pela tarde, né? E chuvisco água, né? Às vezes com a própria mangueira mesmo, chuvisco água nas folhas para refrescar, né? Porque tem outras plantas aqui também que gostam de umidade, então eu aproveito e já borrifo água nelas. E se o solo estiver muito seco aqui, eu deixo encher bastante de água até a água vazar aqui pelos furos, né? Pelos furos de drenagem. É necessário ter furos de drenagem para essa água sair, para não ficar encharcado, né? Porque se ficar encharcado, às vezes o vaso é muito profundo, ó, então ele fica encharcado. Por isso que é ideal a gente colocar a brita, colocar casco de tijolo, de telha, para que quando essa água bater aqui, né, com abundância, essa água possa então descer e vazar pelos furos do vaso e a planta ficar umedecida, né? E essa água ir embora, para que venha, né? Ela possa respirar e fazer uso dessa água, né? No seu caule, nas suas raízes e não ficar úmido a ponto de apodrecer. Porque às vezes a gente não observa essas coisas e acaba apodrecendo a planta, né? E a gente fala, mas se eu deixo sem regar, morre. Se eu rego, morre. Às vezes é isso que acontece. O fato do vaso ser muito profundo, a gente acha que aqui em cima tá seco, mas aqui embaixo às vezes está muito molhado e essa água não sai, vira um barro e vai apodrecendo e aí danifica a raiz de baixo para cima. Então o ideal é você observar isso. Você pode sim também fazer assim, no caso de um vaso profundo, pegar alguma coisa e espetar, né, um palitinho, por exemplo, e observar se lá embaixo está úmido. Se tiver, você não precisa regar, porque se você continuar regando, vai acontecer de apodrecer essas raízes. Então, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouco mais sobre esse período de dormência, né, do caládio, né? Tem ele aqui com essas folhas exuberantes e tem esses dois vasos aqui que estão no período de dormência. Você que já é inscrito no canal, obrigada, seja sempre bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, A Natureza Me Encanta. Tem sempre dicas, toda semana tem assunto novo e a cada vídeo eu aprendo mais com vocês também. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo uma boa sorte, né, para você que cultiva caládio em vasos, no seu quintal. Para você que deseja cultivar, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Com as dicas de rega, com as dicas de substrato, com o período da dormência, né? Tudo é bom a gente saber. Quanto mais a gente saber, melhor, né? Então eu vou ficando por aqui
E até o próximo vídeo. Abraço, até mais!